A chuva caía como lâminas sobre São Paulo, transformando as ruas em rios turvos. Segurei a mão de Laura com mais força, enquanto corríamos pelos últimos metros até a cafeteria. Minha filha, com seus 5 anos recém-completados, tremia um tanto que mal conseguia segurar a mochila do jardim de infância. Mamãe, tô com frio, ela murmurou, a voz quase engolida pelo barulho da tempestade. Eu sei, meu amor. Já chegamos. Empurrei a porta de vidro e fomos recebidas por uma onda de calor que cheirava a café recém-moído e pão francês quentinho. Era uma daquelas cafeterias modernas da Vila Madalena, cheia de plantas pendentes, tijolos expostos e gente bonita digitando em MacBooks. Nos destacávamos como manchas de lama em linho branco. A água escorria das nossas roupas, formando poças no piso de cimento queimado. Senti os olhares, rápidos, discretos, mas inconfundíveis. Uma professora encharcada e sua filha pequena não combinavam exatamente com o ambiente instagramável do lugar. Meu reflexo no espelho da parede me fez estremecer. Cabelo grudado no rosto, a blusa de algodão que eu achava apresentável agora transparente e amassada, minha bolsa de lona pesando como chumbo. Guiei Laura até uma mesa no canto, o mais longe possível dos outros clientes. Meu salário de professora de artes em escola particular dava para viver com dignidade. Aluguel de um apartamento pequeno e arrumado, comida na mesa, roupas decentes, mas não dava para luxos. E definitivamente não dava para desperdícios. Calculei mentalmente. Um chocolate quente para Laura, uns R$ 12. Um café para mim, 6. R$ 18 que eu podia gastar sem culpa. Tinha recebido na semana passada, e ainda faltavam 10 dias até o próximo pagamento. Posso pedir com chantilly? Laura me olhou com aqueles olhos enormes, cor de mel escuro, brilhando de esperança. Claro, princesa. Afastei uma mecha molhada do rosto dela, sentindo meu coração apertar. Ela merecia tudo. Merecia mais do que eu conseguia dar sozinha. 5 anos. 5 anos desde que descobri que estava grávida e fugi no meio da noite. 5 anos desde que troquei uma cobertura em Higienópolis por um 2/4 em Santana. 5 anos desde que eu vi ele pela última vez. A atendente, uma garota jovem com piercings e tatuagens delicadas, anotou nosso pedido sem julgamento. Ponto para ela. Enquanto esperava, ajudei Laura a tirar o casaco encharcado. Ela começou a balançar as perninhas, cantarolando baixinho uma música que eu tinha ensinado. Aquarela, do Toquinho. Meu peito apertou de amor por aquela criaturinha que era meu mundo inteiro. Foi então que senti aquela mudança no ar. Como se o oxigênio tivesse ficado mais denso, mais carregado. As conversas ao redor pareceram diminuir de volume. O jazz ambiente ficou distante. Um perfume cortou o cheiro de café. Amadeirado, caro, com notas de algo que eu não conseguia identificar, mas que fez cada terminação nervosa do meu corpo acender em alerta. Meu corpo lembrou antes da minha mente conseguir processar. O jeito que minha respiração falhou. Como minha pele arrepiou. Como 5 anos de distância evaporaram em 1 segundo. Pode ficar com o troco. A voz veio do balcão. Grave, controlada, com aquele sotaque carioca sutil que ele nunca tinha perdido completamente apesar dos anos em São Paulo. Uma voz que eu tinha tentado esquecer em 1000 noites insones. Minhas mãos congelaram na bolsa. Vi a atendente engolir seco, os olhos arregalados olhando para além de mim. Na minha visão periférica, captei movimento. 2 homens grandes, ternos escuros, posicionando-se perto da entrada. Segurança. Claro, Gabriel Cardoso nunca andava sem proteção. Mamãe? A voz de Laura me puxou de volta. Respirei fundo. Já volto, amor. Peguei a comanda e me forcei a me mover. Mantive os olhos baixos, rezando para que pudesse simplesmente passar direto, pegar nossas bebidas quando ficassem prontas e sair dali antes que... Mas eu não consegui evitar. Meus olhos se levantaram por vontade própria, atraídos como mariposa para a chama. E lá estava ele. Gabriel Cardoso. O homem mais perigoso que eu já conheci.
o homem de quem eu fugi. 5 anos tinham sido generosos com ele. Sempre foi bonito de uma forma quase cruel. Maxilar marcado, olhos cor de uísque, cabelo preto sempre perfeitamente cortado. Mas agora havia algo mais. Maturidade. Poder. Uma aura de perigo tão palpável que fazia as pessoas instintivamente abrirem caminho. Ele usava um sobretudo preto de lã que eu fazia muita ideia de quanto custava. Gotas de chuva brilhavam em seus ombros como diamantes. E aqueles olhos, aqueles malditos olhos cor de âmbar, encontraram os meus através da cafeteria. Vi o reconhecimento bater nele. Vi surpresa, então fome, então algo que parecia perigosamente com dor antes de sua expressão se fechar em uma máscara de controle absoluto. Sua mão, que estava alcançando o celular, parou no ar. Um de seus seguranças disse algo, mas Gabriel levantou um único dedo, silenciando o homem sem tirar os olhos de mim. O ar entre nós parecia eletrificado. Carregado com 5 anos de silêncio e tudo o que ficou por dizer. Quebrei o contato visual primeiro. Instinto de sobrevivência finalmente entrando em ação. Voltei para a mesa com pernas trêmulas, onde Laura balançava as pernas e desenhava formas imaginárias na mesa com o dedo. Aqui, gatinha. Minha voz saiu aguda demais, falsa demais. O chocolate quente de Laura veio com uma montanha de chantilly, e ela bateu palminhas de alegria. O som puro e inocente e completamente alheio ao fato de que o homem mais perigoso que eu já conheci estava a 6 metros de distância. Obrigada, mamãe. Ela pegou a caneca com as 2 mãos pequenas, e eu a ajudei, envolvendo minhas mãos sobre as dela, agudamente consciente de que estava comprando tempo, atrasando o inevitável. Devagar, tá quentinho, assopra primeiro. Ela assoprou dramaticamente, mandando uma pequena chuva de chantilly na mesa, e deu risada. O som partiu algo no meu peito. Foi por isso que eu fugi. Por essa risada, por essa inocência, por essa liberdade de ser criança sem medo, sem violência, sem viver em um mundo de sombras. Mesmo que significasse lutar. Mesmo que significasse ansiedade constante sobre dinheiro. Mesmo que significasse, com licença. A voz veio diretamente ao lado da nossa mesa. Cada músculo do meu corpo se contraiu. Laura continuou focada em seu chocolate, completamente alheia. Forcei-me a levantar os olhos. Gabriel estava ali, tão perto que eu podia ver as gotas de chuva em seus cílios, sentir o calor emanando dele, ver a tensão em sua mandíbula. De perto, percebi os detalhes. O corte impecável do terno sob o sobretudo. As abotoaduras de ouro branco. O relógio que reconheci. Herança de família, ele sempre dizia. A forma sutil sob o paletó que significava que estava armado. Sempre armado. Gabriel. Seu nome saiu da minha boca como cinzas e mel ao mesmo tempo. Ele olhou para Laura e vi seu corpo inteiro congelar. Laura, alheia, estava concentrada em tomar seu chocolate cuidadosamente, sua expressão séria com a concentração. Quando os olhos de Gabriel voltaram para mim, algo tinha mudado. Algo calculista, intenso e possessivo, de uma forma que fez meu estômago despencar. 5 anos. Sua voz era baixa, controlada, mas com uma borda que deixava claro que ele estava tudo menos calmo. 5 anos sem uma palavra. Eu tive minhas razões. Tenho certeza de que teve. Sua mandíbula se contraiu e vi suas mãos se fecharem dos lados do corpo antes de forçá-las a relaxar. Precisamos conversar. Não há nada para conversar. Aquela parte da minha vida acabou. Acabou? Seus olhos piscaram para Laura novamente, e eu o vi fazendo as contas. Vi o momento exato em que a ficha caiu. Seu rosto ficou branco, então vermelho, então cuidadosamente neutro de novo no espaço de segundos. Quando falou, sua voz era pouco mais que um sussurro, mas carregava o peso de 1000 perguntas não ditas. Quantos anos ela tem? Meu coração parou. Isso não é da sua conta. Quantos anos ela tem, Letícia? Cada palavra era precisa, controlada, mortal.
Antes que eu pudesse responder, Laura olhou para cima, seus olhos castanhos curiosos enquanto notava o homem alto ao lado da nossa mesa. Mamãe, quem é esse moço? A respiração de Gabriel falhou, audível mesmo na cafeteria cheia. Ele olhou para ela como se ela fosse um fantasma, como se ela fosse tudo que ele sempre quis e tudo que ele nunca soube que tinha perdido. Eu sou... Ele começou, então parou, parecendo perdido pela primeira vez desde que o conheci. Ele é um velho amigo, eu disse rapidamente, ficando de pé, me posicionando entre eles. Só estávamos dizendo oi. Ele já estava indo. Estava? Os olhos de Gabriel encontraram os meus, e neles eu vi uma tempestade se formando. Raiva, traição e algo que parecia perigosamente com alegria. Acho que não. Ele puxou a cadeira em frente a Laura e sentou antes que eu pudesse protestar. Seus movimentos eram fluidos, elegantes apesar do tamanho. Um de seus seguranças deu um passo à frente, mas Gabriel acenou para que recuasse. 20 minutos. Sua voz era baixa, íntima de uma forma que fez minha pele esquentar apesar de tudo. É tudo que estou pedindo. Você não tem o direito de me pedir nada. Não tenho? Ele se inclinou para a frente. Você foi embora no meio da noite. Desapareceu. Eu te procurei por toda parte, Letícia. Gastei uma fortuna, virei a cidade de cabeça para baixo, e agora eu sei por quê. Seu olhar foi para Laura novamente, e algo em sua expressão mudou. A dureza suavizou, substituída por admiração, fúria e uma possessividade que me fez perceber exatamente o quanto de perigo estávamos. Ela é minha, ele disse, e não era uma pergunta. Não. Olha para ela, Letícia. E sua mão apertou a borda da mesa, os nós dos dedos ficando brancos. Os olhos, o formato do rosto, o jeito que ela franze a testa quando está concentrada. Ela é minha. E você escondeu ela de mim. Gabriel. 5 anos. Sua voz tremeu de raiva contida. 5 anos da vida dela. Você me roubou isso. Laura, sentindo a tensão mesmo sem entender, alcançou minha mão. Mamãe? Apertei seus dedos gentilmente, tentando projetar uma calma que não sentia. Está tudo bem, meu amor. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. Porque eu podia ver nos olhos de Gabriel que ele não ia nos deixar ir embora. 5 anos de liberdade tinham acabado no momento em que entramos nesta cafeteria. No momento em que nossos olhos se encontraram. No momento em que ele viu o que eu estava escondendo. Gabriel tirou o celular do bolso, apertou um botão e falou baixo. Ricardo, traga o carro para a cafeteria na Mourato Coelho e limpe minha agenda da tarde. Espera, comecei, mas ele me cortou com um olhar. Não vamos ter esta conversa aqui, não na frente de... Ele pausou, sua garganta trabalhando. Não na frente da nossa filha. Ela não é. Não minta para mim. A intensidade em seus olhos era avassaladora. Não sobre isso. Ele se levantou, imponente sobre a mesa. Você vai pegar seus casacos e vamos para algum lugar privado. Em algum lugar quente onde ela pode comer algo decente enquanto você me explica por que tem vivido assim. Seus olhos percorreram minhas roupas de professora, minha bolsa de lona, o peso da responsabilidade que eu não conseguia esconder completamente. Eu não quero nada seu. Foi por isso que fui embora. E levou minha filha. As palavras eram suaves, mas carregadas de fúria. Vamos discutir suas razões. Todas elas. Mas, primeiro, Laura. Ele disse o nome como se estivesse provando um vinho raro. Precisa de roupas secas e comida de verdade. Ele virou e caminhou em direção à porta, sua segurança caindo em formação ao redor dele. Então pausou e olhou para trás, seus olhos encontrando os meus através da cafeteria. 5 minutos. Se vocês não estiverem lá fora em 5 minutos, eu volto aqui e fazemos isso do jeito difícil. Sua escolha. Então ele se foi, deixando para trás apenas o cheiro de perfume caro e as ruínas da vida cuidadosa que eu construí. Laura puxou minha manga. Mamãe, por que você está chorando?
Toquei meu rosto e encontrei lágrimas. Nem tinha percebido. Não é nada, amor. Foi um dia longo. Pela janela, vi um SUV preto parar na calçada, elegante e predatório. Gabriel estava ao lado dele, o colarinho do sobretudo levantado contra a chuva, seus olhos nunca deixando a entrada da cafeteria, esperando, sempre tão paciente quando se tratava de conseguir o que queria. E agora, ele queria ela. Tinha 3 minutos para decidir. Sair por aquela porta e enfrentar o que viesse, ou tentar fugir de novo e passar o resto da minha vida olhando por cima do ombro, sabendo que ele nunca pararia de procurar. Laura terminou seu chocolate e olhou para mim com confiança absoluta. A gente vai para casa agora? Casa. Uma palavra tão simples para algo que não existia mais. Porque no momento em que Gabriel Cardoso descobriu que tinha uma filha, tudo mudou. A questão não era se eu a perderia. Era quanto de mim mesma eu teria que sacrificar para mantê-la segura do mundo dele. Ou pior, quanto eu teria que me tornar parte daquele mundo novamente. Ajudei Laura a vestir seu casaco úmido, minhas mãos se movendo mecanicamente enquanto minha mente corria. Do lado de fora, Gabriel checou o relógio. 2 minutos restantes. A chuva continuava caindo, levando os últimos resquícios da fantasia cuidadosamente construída de que poderíamos ter escapado dele. Respirei fundo, peguei a mão de Laura e caminhei em direção à porta. O peso do olhar de Gabriel era físico. Quando saímos na chuva, imediatamente senti o peso de sua atenção. Um de seus seguranças, um homem enorme com uma cicatriz descendo pela sobrancelha, abriu a porta traseira do SUV. O interior brilhava com luz âmbar suave, os bancos de couro que eu bem conhecia e um calor que nos chamava para fora do frio. Gabriel ficou imóvel, a chuva escurecendo seu sobretudo, mas ele parecia não notar ou se importar. Seus olhos estavam fixos em Laura, com uma intensidade que fazia meu peito apertar. Quando nos aproximamos, ele se moveu de repente, fluidamente, posicionando-se entre nós e a chuva, usando seu corpo como escudo. Cuidado com o degrau, ele murmurou quando Laura subiu, sua mão pairando perto de suas costas sem realmente tocar, como se tivesse medo de que ela pudesse quebrar ou desaparecer. Seguia para dentro e Gabriel deslizou ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando dele, cheirar a chuva em sua pele sob o perfume. A porta se fechou com um som sólido e final. O tipo de som que significava que não havia volta. Para onde vamos? Perguntei, odiando como minha voz soava pequena. Meu apartamento. É perto. Ele se inclinou para a frente e falou com o motorista em voz baixa demais para eu ouvir completamente, embora captasse algumas palavras. Cuidado, rápido, a rota de sempre. O carro saiu da calçada suavemente e assisti a cafeteria desaparecer atrás de nós. Laura pressionou o rosto contra a janela, os olhos arregalados enquanto absorvia o interior luxuoso. As telas embutidas nos assentos, a mini geladeira, o espaço que parecia impossível para um veículo. Nossa, ela sussurrou. É tipo uma casa com rodas. A expressão de Gabriel suavizou pela primeira vez desde que nos sentamos àquela mesa. Você gostaria de algo para beber? Tem suco, água, leite. Sério? Laura olhou para mim pedindo permissão e acenei com a cabeça entorpecida. O que mais eu podia fazer? Ele pegou uma caixinha de suco de uva da geladeira. Orgânico, eu notei, claro, e abriu cuidadosamente antes de entregá-la a ela. Obrigada, moço, Laura disse automaticamente, as maneiras que eu tinha ensinado entrando em ação. De nada. Sua voz rachava nas palavras, e ele limpou a garganta, desviando o olhar. Quando seus olhos encontraram os meus, estavam queimando com perguntas, acusações e algo que parecia perigosamente com saudade. A viagem levou menos de 10 minutos, mas pareceram horas. Gabriel fez perguntas pequenas para Laura. Qual era a sua cor favorita? O que ela gostava de fazer? Se gostava de histórias? Ela respondia com a abertura fácil de uma criança,
que não entendia que o homem perguntando era extremamente perigoso, que ele podia tirar tudo de nós com um único comando. A cada palavra que ela falava, cada sorriso que dava, eu via Gabriel cair mais sob seu feitiço. Sua mandíbula se apertava quando ela ria. Suas mãos se fechavam quando ela mencionava algo que eu tinha ensinado. E seus olhos nunca deixavam o rosto dela, bebendo cada detalhe como se estivesse memorizando. Entramos em uma garagem subterrânea. Não o estacionamento que eu esperava, mas uma entrada privada com um portão que exigia códigos de segurança e reconhecimento facial. O SUV desceu 2 níveis antes de parar em uma vaga marcada apenas com GC. 2 seguranças adicionais apareceram do nada, escaneando a área antes de dar a Gabriel um aceno sutil. "Fiquem perto", ele disse, e não tinha certeza se estava falando comigo ou com seus homens. O elevador era espelhado e moderno, exigindo um cartão-chave e impressão digital para acessar o andar da cobertura. Laura ficou entre nós, tomando seu suco, cantarolando baixinho. No reflexo, vi nós 3 juntos. Um retrato de família que nunca deveria ter existido. Gabriel ficou rígido, seus olhos alternando entre Laura e eu, sua mandíbula trabalhando como se estivesse segurando 1000 palavras. As portas se abriram diretamente em seu apartamento, e lutei para manter minha expressão neutra. Eu tinha esquecido, ou talvez forçado a esquecer a absoluta opulência do mundo dele. Janelas do chão ao teto com vista para São Paulo. A chuva escorrendo pelo vidro como lágrimas. Os móveis eram modernos e caros. Tudo linhas limpas e tecidos ricos. Arte original pendurada nas paredes, ele sempre gostou delas. Carmen, Gabriel chamou, e uma mulher na casa dos 50 apareceu do que presumi ser a cozinha. Ela usava um vestido simples cinza e uma expressão de cortesia profissional que vacilou ligeiramente quando viu Laura e eu. "Temos visitas. A menina precisa de roupas secas e comida, algo quente, e encontre algo apropriado para a mãe dela também." "Claro, Sr. Cardoso." Os olhos de Carmen permaneceram em Laura com curiosidade mal disfarçada, antes de se apressar. "Eu não preciso." Comecei, mas Gabriel me cortou. "Vocês estão encharcadas. Laura está tremendo. Isso não é negociável." Mas ele se abaixou ao nível de Laura, e o movimento foi tão inesperadamente gentil que fez minha garganta apertar. "Gostaria de ver algo especial enquanto a Carmen arruma roupas quentinhas para você?" Laura olhou para mim, incerta, e acenei. Que escolha eu tinha? Ele nos guiou pelo apartamento até uma sala que eu nunca tinha visto antes. Uma biblioteca com paredes de livros alcançando um teto abobadado. Mas no canto, parcialmente escondido atrás de uma poltrona de couro, havia algo que fez Laura ofegar. Uma casa de bonecas. Enorme, de 3 andares, com móveis intrincados e pequenos habitantes congelados em suas vidas perfeitas. "Da minha avó", Gabriel disse baixinho. "Ela fez quando era jovem." Eu pensei... Ele parou, balançando a cabeça. "Posso brincar, mamãe?" Os olhos de Laura estavam enormes. "Pode, amor, mas com cuidado." Ela não precisava ouvir 2 vezes. Em segundos estava ajoelhada diante da casa de bonecas, abrindo cuidadosamente as portas minúsculas e examinando os quartos com o foco intenso que só crianças possuem. Gabriel se levantou, e de repente estávamos sozinhos. Ou tão sozinhos quanto poderíamos estar com segurança em algum lugar próximo, e Carmen ocupada em outro cômodo. O ar entre nós parecia denso, carregado com tudo não dito. "Meu escritório, agora." Ele caminhou em direção a uma porta no fundo da biblioteca. Segui porque recusar apenas atrasaria o inevitável. O escritório era masculino e austero. Madeira escura, couro, uma mesa que parecia ter testemunhado inúmeras decisões, tanto legais quanto de outra natureza. A chuva contra as janelas fornecia um pano de fundo constante. Um lembrete de que o mundo lá fora continuava, apesar de tudo desmoronando aqui dentro. Gabriel fechou a porta, encostou-se nela e simplesmente me encarou. O silêncio se estendeu,
opressivo e pesado, até que não pude mais suportar. Diz alguma coisa, sussurrei. O que você gostaria que eu dissesse? Sua voz era perigosamente suave. Que entendo por que você fugiu. Que te perdoo por roubar 5 anos da vida da minha filha. Que não estou furioso além das palavras agora. Você não sabe como foi. Então me diga. As palavras explodiram dele e estremeci. Ele percebeu, e algo em sua expressão mudou. Ficou mais controlado, mais perigoso em sua calma. Me diga por que você desapareceu no meio da noite. Por que não deixou bilhete, explicação, endereço. Por que me deixou acreditar que você estava morta em algum lugar enquanto estava grávida da minha filha? Porque eu não podia ficar, disse, minha própria raiva subindo para encontrar a dele. Porque cada dia no seu mundo estava me sufocando. Porque eu não queria que minha filha crescesse cercada de violência e medo e... E o quê? Proteção? Riqueza? Tudo o que ela pudesse precisar? Ele se afastou da porta, fechando a distância entre nós em 2 passadas. Olha para você, Letícia. Você parece exausta, estressada, vivendo no limite entre pagar as contas e o desastre. É essa a vida melhor que você escolheu? É uma vida honesta, retruquei. Eu trabalho. Eu pago minhas contas. Laura vai a uma boa escola, tem amigos, tem uma vida normal. Normal. Ele riu, mas não havia humor naquilo. Você acha que está segura? Acha que não tive pessoas te procurando esse tempo todo? A única razão de ter ficado escondida é porque foi esperta o suficiente para desaparecer completamente. Mais segura? Ele se aproximou mais, e eu recuei até minhas pernas baterem na beira da mesa. Você estava a um golpe de sorte ruim do desastre, e você sabe disso. Odiei que ele estivesse certo. Odiei que cada mês fosse uma luta, que cada despesa inesperada me mandasse ao pânico. Que no mês passado tive que escolher entre consertar meu computador ou comprar tênis novos para Laura. Pelo menos ela é livre, disse fracamente. Livre do quê? Do pai? Da herança? Do direito de nascença? Ele se aproximou mais. Ela tem 5 anos, Letícia. 5. E eu perdi tudo. As primeiras palavras, os primeiros passos, o primeiro aniversário, cada marco, cada momento. Você roubou isso de mim. Você teria consumido ela, respondi. Como me consumiu. Teria envolvido ela em vidro à prova de balas e guardas armados e transformado ela numa prisioneira do seu mundo, igual fez comigo. É isso que você pensa? Sua voz caiu para pouco mais que um sussurro, e de alguma forma isso era mais aterrorizante que sua raiva. Que eu te aprisionei. Não penso. Eu sei. As palavras saíram antes que pudesse parar. Cada vez que queria ir a algum lugar tinha guardas. Cada amigo que fazia era investigado. Cada escolha que tomava tinha que ser aprovada por você ou seu pessoal. Eu não conseguia respirar, Gabriel. Estava me afogando. Eu estava te protegendo. Suas mãos agarraram a mesa de cada lado de mim, me prendendo. Você tem alguma ideia de quantos inimigos eu tenho? Quantas pessoas adorariam ter te usado contra mim? Eu te dei tudo. Tudo, exceto liberdade. Liberdade. Ele disse a palavra como se tivesse gosto amargo. E o que sua liberdade te deu? Ansiedade? Exaustão? Nossa filha usando roupas de brechó e tomando suco de caixinha barato ao invés de... Ao invés de quê? Ser criada por babás enquanto você conduz seus negócios? Aprender a reconhecer o som de tiros antes de saber ler? Entender que o papai pode não voltar para casa algumas noites porque alguém colocou uma bala nele? Minha voz quebrou. Eu fui embora para dar a ela uma infância normal. Não há nada de normal nela. Seu rosto estava a centímetros do meu. Ela é minha filha, meu sangue. Ela merece saber quem é, de onde vem, ao que tem direito. Ela tem direito a uma infância, a inocência, a não ter medo. E você acha que não posso dar isso? Algo lampejou em seus olhos. Mágoa genuína e crua. Acha que deixaria algo acontecer com ela?
Que não queimaria a cidade inteira para mantê-la segura? É exatamente disso que tenho medo, sussurrei. Seu amor é sufocante, Gabriel. É possessivo, controlador e incondicional. Ele levantou uma mão, seus dedos traçando minha mandíbula com uma gentileza de partir o coração. Você me deixou, e eu ainda te procurei todos os dias. Ainda mantive seu lado da cama vazio. Ainda esperei que de alguma forma você voltasse. Fechei os olhos contra a intensidade em seu olhar. Eu tive que ir, por nós duas. Não. Sua outra mão se emaranhou no meu cabelo. Gentil, mas insistente. Você estava com medo. Entendo isso agora. Mas fugir não resolveu nada. Só prolongou o inevitável. Que inevitável? Isso. Sua voz ficou mais baixa, íntima de uma forma que fez calor se acumular no meu estômago apesar de tudo. Nós na mesma sala de novo. Nossa filha no cômodo ao lado. Nós três juntos como deveria ter sido desde sempre. Gabriel. Ela tem meus olhos. Ele disse suavemente. Você sabia? A cor exata, o formato exato. Quando ela olhou para mim naquela cafeteria, foi como olhar minhas fotos de infância. Sua testa tocou a minha, e eu podia senti-lo tremendo com emoção contida. Você me deu uma filha, Letícia. Uma filha perfeita, linda, e eu nem sabia que ela existia. Me desculpa, sussurrei, e era verdade. Quaisquer que fossem minhas razões, quaisquer que fossem meus medos, não podia negar que tinha tirado algo precioso dele. Desculpa por você ter perdido tanto. Desculpa não me devolve 5 anos. Ele se afastou abruptamente, me deixando com frio. Mas não podemos mudar o passado. Só podemos seguir em frente. Ele caminhou até a janela, mãos cruzadas atrás das costas. Cada centímetro o chefão contemplando estratégia. E seguir em frente significa que decisões precisam ser tomadas. O jeito que disse fez meu sangue gelar. Que tipo de decisões? Práticas. Ele virou, sua expressão ilegível. Laura é minha. Isso é inquestionável. O que significa que ela precisa de proteção adequada, recursos adequados. Ele pausou. E você? Você é a mãe dela. Isso complica as coisas. Complica como? Eu poderia levá-la. As palavras foram diretas, devastadoras em sua simplicidade. Tenho os recursos, os advogados, o poder. Você mal consegue se manter. Qualquer juiz veria que posso proporcionar uma vida melhor. Você não faria isso. Mas mesmo enquanto dizia, sabia que ele podia. Sabia que faria se pressionado. Eu não quero fazer isso. Ele cruzou de volta até mim, sua expressão suavizando ligeiramente. Apesar de tudo, apesar da raiva e da traição, não quero tirar ela de você. Você é a mãe dela. Ela te ama. Fazer isso a machucaria. E eu não vou fazer isso. Alívio me inundou tão intensamente que fiquei tonta. Obrigada. Mas há condições. Claro que havia. Com Gabriel sempre havia condições. Que condições? Vocês se mudam pra cá, as duas. Tem o espaço mais que suficiente e é seguro. Laura terá tudo o que precisa. Educação, roupas, atividades. O que a fizer feliz. Você terá uma renda sua. Acesso a tudo o que precisar. Ele fez uma pausa. Em troca, eu tenho o direito de ser o pai dela. Compensar o tempo perdido. Você quer que a gente more aqui. Minha mente girava com as implicações. Quero minha filha sob meu teto. Protegida pelo meu pessoal. Segura de qualquer um que possa querer machucá-la ou usá-la para chegar em mim. Seus olhos perfuraram os meus. E quero você onde posso te ver. Onde você não pode fugir de novo. Por quanto tempo? Algo perigoso cintilou em sua expressão. Pelo tempo que for necessário. Necessário para quê? Pro tempo que levar para você lembrar por que se casou comigo. Por que disse sim quando pedi? Por que me olhava como se eu fosse seu mundo inteiro antes do medo te fazer fugir? Ele se aproximou. Eu nunca parei de te amar, Letícia. Nunca parei de te querer.
Nunca parei de acreditar que você voltaria. Sua mão emoldurou meu rosto. 5 anos separados não mudam o que tínhamos, o que poderíamos ter de novo. Gabriel, nós não podemos voltar atrás. Não, mas podemos seguir em frente, juntos. Ele se inclinou, seus lábios roçando minha orelha. Diz sim, concorda com isso. Me deixa cuidar de vocês duas. Me deixa ser o pai da Laura como deveria ter sido desde o começo. No cômodo ao lado, ouvi a risada encantada de Laura quando descobriu algo novo na casa de bonecas. O som puxou algo profundo no meu peito, o conhecimento de que ela merecia mais do que eu tinha conseguido dar sozinha. E se eu disser não? Então você não me deixa escolha. Eu cumpro minha ameaça. Levo ela por vias legais e você a visita nos fins de semana se tiver sorte. Sua voz endureceu. Já perdi 5 anos. Não vou perder nem mais um dia. Olhei para ele. Para esse homem que um dia amei o suficiente para casar. E temi o suficiente para fugir. Seus olhos tinham aquela mesma intensidade que me atraiu em primeiro lugar. Aquela certeza absoluta. Aquele foco inabalável quando queria algo. E agora ele queria nós. A gente fica. Ouvi minha própria voz dizer. Algo brilhou em seus olhos. Triunfo, alívio, algo mais profundo. Mas eu tenho condições também. Diga. Laura vem primeiro, sempre. Não importa o que aconteça entre nós. Ela fica protegida disso. Ela não vê violência, não ouve sobre seus negócios, não cresce com medo. Concordo. E eu quero que ela tenha uma infância normal. Festas de aniversário, amiguinhos da escola, coisas normais. Não só guardas, portões e isolamento. Sua mandíbula se contraiu, mas ele acenou. Dentro do razoável. Não vou comprometer a segurança dela, mas vou tentar. Mais uma coisa. Encontrei seus olhos diretamente. O que quer que seja isso entre nós, o que quer que você ache que pode ser, não estou prometendo nada. Estou aqui pela Laura, não por você. Algo brilhou em sua expressão. Mágoa, raiva, determinação. Vamos ver quanto a isso. Antes que eu pudesse responder, Carmen bateu suavemente na porta. Senhor Cardoso, tenho roupas para a pequena e o almoço está pronto. Gabriel recuou, sua máscara de controle deslizando de volta ao lugar. Obrigado, Carmen. Já vamos. Ele me ofereceu a mão. Após um momento de hesitação, a peguei. Seus dedos se fecharam em volta dos meus. Quentes, fortes e possessivos de uma forma que fez meu pulso acelerar. Bem-vinda de volta, Letícia. Ele murmurou enquanto me conduzia de volta à biblioteca, de volta à nossa filha, de volta a um futuro que eu não podia escapar. Bem-vinda de volta. A primeira noite no cobertura de Gabriel parecia dormir num museu. Tudo era limpo demais, perfeito demais, caro demais para tocar. Carmen nos mostrou uma suíte de hóspedes, 2 quartos conectados com um banheiro compartilhado que brilhava como algo de um hotel de luxo. O quarto de Laura tinha sido apressadamente mobiliado sem economia alguma. Uma cama com dossel e lençóis de seda, bichos de pelúcia ainda com etiquetas de preço, brinquedos arranjados em prateleiras imaculadas. Mamãe, olha! Ela girou em círculos, suas roupas molhadas substituídas por um pijama de flanela macio que a deixava ainda mais encantadora. É tipo um quarto de princesa! Sorri e a coloquei na cama, vendo-a adormecer quase instantaneamente, exausta pela reviravolta emocional do dia. Ela parecia tão pequena naquela cama enorme, tão frágil apesar do luxo ao redor. Agora eu estava na janela do meu próprio quarto, olhando as luzes da cidade embaçadas pela chuva. Meu reflexo parecia de uma estranha, banhada, usando roupas que Carmen tinha providenciado, de pé num espaço que me fez retornar ao passado em minhas lembranças. Uma batida suave me fez virar. Pode entrar, disse, embora já soubesse quem era. Gabriel entrou, trocou o terno por calças sociais escuras e uma camisa branca com as mangas enroladas. Casual do jeito que ainda me deixava sem ar. Ele carregava 2 taças e uma garrafa de vinho.
Achei que você pudesse precisar disso, disse, colocando-os na mesa lateral. Eu não bebo mais. Uma mentira, mas precisava de minhas defesas altas. Desde quando? Ele serviu de qualquer jeito, o líquido Borgonha capturando a luz. Desde que tive uma filha para cuidar sozinha. A farpa acertou o alvo. Sua mandíbula se contraiu, mas ele simplesmente empurrou uma taça em minha direção. Ela está dormindo. Uma taça não vai machucar. Peguei porque recusar parecia infantil. Mas não bebi. Em vez disso, o observei se mover até a janela ao meu lado. Ambos refletidos no vidro como fantasmas. Mandei minha equipe embalar seu apartamento. Ele disse calmamente. Você o quê? Girei para encará-lo. Seu contrato termina em 2 semanas mesmo. Paguei até o final e tudo que você possui está sendo movido para um depósito amanhã. Você terá acesso quando quiser, mas não faz sentido pagar aluguel num apartamento vazio. Você não tinha direito. Eu tinha todo o direito. Sua voz cortou meu protesto. Você concordou em ficar aqui. Isso significa que sua vida antiga acaba hoje. Corte limpo. Você não pode simplesmente apagar 5 anos como se nunca tivessem acontecido. Então observe. Ele tomou um gole lento de vinho, seus olhos nunca deixando os meus. Já matriculei Laura na melhor escola particular da cidade. Ela começa a segunda. Minhas mãos tremeram. Gabriel, meu advogado está preparando a papelada para adicioná-la ao meu testamento. Estabelecer um fundo fiduciário. Atualizar a certidão de nascimento para incluir meu nome. A certidão de nascimento. As palavras saíram como um sussurro. Ela nem sabe que você é o pai dela ainda. Então contamos amanhã. Ele colocou a taça com precisão cuidadosa. Já esperei tempo suficiente, Letícia. Ela merece saber. Ela tem 5 anos. Não vai entender. Ela vai entender que o homem que comprou chocolate quente para ela, que mostrou a casa de bonecas da avó, que quer cuidar dela e da mãe, é o pai dela. Seus olhos perfuraram os meus. Crianças são mais resilientes do que você imagina. Quis argumentar, mas a exaustão pressionava sobre mim como um peso físico. O dia tinha sido demais. Vê-lo de novo, o medo, as negociações, mudar para essa prisão dourada. Eu preciso de tempo, sussurrei. Nós duas precisamos, para nos ajustar, para descobrir como isso funciona. Não temos tempo. Ele se aproximou. Todo dia que ela não sabe é outro dia roubado. Não vou perder mais nenhum. E quanto ao que eu preciso, ao que ela precisa, estou dando a vocês tudo. Havia genuína confusão em sua voz, como se não conseguisse entender por que eu não estava grata. Segurança, proteção, cativeiro, terminei. Envolto em seda e trancado atrás de portões. Proteção. Ele pegou meu queixo, me forçando a olhar nos olhos dele. Há uma diferença. Tem? Me afastei, criando distância. Seus homens já estão posicionados lá fora. Vi as câmeras em cada corredor. Isso não é um lar, Gabriel. É uma fortaleza. Porque o mundo em que vivo exige fortalezas. Frustração sangrou através de seu controle. Você sabia disso quando se casou comigo. Sabia o que eu era, o que fazia. Eu sabia que você era perigoso. Não sabia que me tornaria mais uma posse a ser guardada. Silêncio caiu entre nós, pesado com tudo não dito. A chuva continuou seu ataque contra as janelas. A natureza indiferente ao drama humano. É realmente isso que você pensa? Sua voz era mais baixa agora, quase vulnerável. Que você era só uma posse? Não éramos todos? Gesticulei vagamente. Seu pessoal, suas propriedades, sua esposa. Tudo organizado, controlado e protegido até sufocar. Ele estremeceu, dor genuína cruzando suas feições antes da máscara retornar. Eu te amava. Você me possuía. Mas mesmo enquanto dizia, sabia que não era totalmente justo. Gabriel me amou à sua maneira. Feroz, consumidor, absoluto. O problema era que seu amor não deixava espaço para mais nada. Eu te mantive segura, ele corrigiu. De ameaças que você nem sabia que existiam,
de homens que teriam te machucado para me machucar. De viver. As palavras explodiram antes que pudesse pará-las. Eu sentia que estava morrendo, Gabriel. Lentamente sufocando no seu apartamento perfeito, com sua segurança perfeita e seu controle perfeito. Não conseguia respirar sem permissão. Não conseguia existir sem vigilância. Foi tudo que aprendi a dar. A admissão pairou no ar entre nós. Meu pai me ensinou a proteger o que é meu, a nunca mostrar fraqueza, a controlar cada variável, porque perder controle significa perder tudo. Ele alcançou seu vinho, esvaziando-o. Quando você foi embora, eu perdi o controle. Destruí a cidade procurando por você. Transformei inimigos em aliados. Cobrei cada favor. E ainda assim, nada. Seus olhos encontraram os meus, crus e expostos. Você desapareceu como fumaça. Eu tive que ir, porque eu falhei com você. Ele colocou a taça vazia com um clique afiado. Vejo isso agora. Estava tão focado em te manter segura que nunca perguntei se você estava feliz. Assumi que providenciar era suficiente, que prover era igual a amor. Era a minha forma de demonstrar. Ele encontrou meus olhos, despido de sua armadura usual. Eu estava errado. A admissão me chocou mais que qualquer outra coisa naquele dia. Gabriel Cardoso não admitia fraqueza, não pedia desculpas, não reconhecia erros. No entanto, aqui estava ele, despido de suas defesas usuais. Não vou cometer o mesmo erro com Laura, ele continuou. Vou aprender, vou melhorar. Mas preciso que você me encontre no meio do caminho, Letícia. Preciso que acredite que posso mudar. Pode? Busquei em seu rosto pela resposta. Pode realmente dar a ela liberdade enquanto a mantém segura? Pode deixá-la crescer sem controlar cada aspecto da vida dela? Não sei. Sua honestidade era brutal. Mas vou tentar. Ele se aproximou de novo e desta vez não recuei. Me dê uma chance de provar que não sou o monstro de quem você fugiu. Você não é um monstro. As palavras saíram mais suaves que o pretendido. Nunca foi. Você é só demais. Intenso demais. Possessivo demais. Demais. Apaixonado demais por você para deixar ir. Sua mão encontrou minha cintura. Tentativa, testando. Isso não mudou. 5 anos e ainda sonho com você toda noite. Ainda penso em você toda manhã. Ainda... Não faça isso. Pressionei minha mão contra seu peito, sentindo seu coração trovejando sob minha palma. Não podemos voltar para lá. O que tínhamos, acabou. Acabou? Sua outra mão se emaranhou no meu cabelo, gentil, mas insistente. Porque seu pulso acabou de acelerar. Sua respiração ficou mais rápida. Seu corpo lembra de mim, mesmo que sua mente queira esquecer. Ele estava certo. E eu odiava isso. Odiava que depois de tudo, depois de 5 anos de liberdade e medo, e aprender a ser inteira sem ele, meu corpo traidor ainda respondia ao toque dele como se estivesse voltando para casa. Isso é sobre Laura, consegui dizer, embora minha voz tremesse. Não sobre nós. É sobre todos nós. Seu polegar traçou meu lábio inferior e calor se acumulou baixo no meu estômago. Somos uma família, Letícia, querendo você admitir ou não, e famílias resolvem as coisas juntas. Gabriel, o que quer que eu fosse dizer, morreu quando a voz de Laura chamou do quarto ao lado. Mamãe! Me afastei dele instantaneamente, meu coração acelerando por razões diferentes agora. Tô aqui, amor. O que foi? A encontrei sentada na cama, agarrando um dos bichos de pelúcia novos, seu rosto incerto no brilho fraco da luz noturna que Carmen tinha deixado ligada. Tive um sonho, ela disse suavemente, sobre o moço da cafeteria. Ele estava sorrindo para mim, mas aí ele sumiu e eu não consegui achar ele. Gabriel apareceu na porta, sua expressão ilegível nas sombras. Que tipo de sonho? Perguntei, sentando na beirada de sua cama. Um sonho bom. Ela bocejou. Ele me deu uma casa grande para brincar. Mas aí eu acordei e esqueci onde estava. Você tá segura? Acalmei, afastando o cabelo de sua testa.
A gente tá na casa de um amigo. Lembra? Aquele com o carro chique e a casa de bonecas grande? A casa do moço legal? Seus olhos meio que procurando Gabriel. Isso, querida. Ele ainda tá aqui? Antes que eu pudesse responder, Gabriel se moveu para dentro do quarto. Sua estrutura massiva de alguma forma gentil quando se ajoelhou ao lado da cama. Tô aqui, e não vou para lugar nenhum. Laura o estudou com aquela franqueza desconcertante que crianças possuem. Promete? Prometo. Sua voz estava engrossada com emoção. Tá bom. Ela se aninhou de volta aos travesseiros, satisfeita. Boa noite, moço legal. Boa noite, Laura. Ele se levantou lentamente e vi engolir seco, lutando pela compostura. Saímos do quarto juntos, puxando a porta parcialmente fechada. No corredor, com a confiança inocente de minha filha ainda pendurada no ar entre nós, tudo parecia diferente. Mais real. Mais aterrorizante. Amanhã, Gabriel disse calmamente. Contamos a ela amanhã. Acenei, exausta demais para lutar mais. Amanhã. Ele alcançou, seus dedos roçando minha bochecha. Um toque tão terno que fez minha garganta apertar. Obrigado por concordar com isso, por me dar uma chance. Não faça eu me arrepender. Não vou. Sua mão caiu, mas seus olhos seguraram os meus com aquela intensidade familiar. Durma bem, Letícia. Vocês estão seguras aqui, ambas. Então ele se foi, desaparecendo nas sombras de seu lar fortaleza, me deixando sozinha com o som da chuva e o peso de decisões que não podia desfazer. Voltei para o meu quarto e finalmente tomei aquele gole de vinho. Era excelente, claro. Tudo no mundo de Gabriel era excelente, bonito, caro e sufocante. Mas enquanto deitava em lençóis que traziam à memória sensações que eu tinha tentado esquecer, não consegui negar uma verdade aterrorizante. Parte de mim tinha sentido falta disso. Sentido falta dele. Sentido falta da segurança, da intensidade e da certeza absoluta que vinha de ser a prioridade de Gabriel Cardoso. Mesmo que aquele foco parecesse queimar viva. A manhã chegou com uma luz pálida atravessando as nuvens de tempestade. Acordei com silêncio. O silêncio inquietante e perturbador da riqueza, onde até os sons da cidade eram abafados por janelas triplas e isolamento. Por um momento, esqueci onde estava. Então a memória voltou, e com ela, o peso do que hoje significava. Íamos contar a verdade a Laura. A encontrei já acordada, sentada de pernas cruzadas em sua cama, cercada pelos novos bichos de pelúcia, tendo o que parecia ser uma festa do chá muito séria com eles. Olha, mãe. Ela segurou um ursinho. O senhor. O urso diz que os panquecas aqui são muito bons. A gente pode comer panqueca? Vamos ver o que a Carmen fez, tá? A ajudei a se lavar e se vestir, minhas mãos passando pela rotina familiar, enquanto minha mente girava com ansiedade. Como você conta a uma criança de 5 anos que o estranho de ontem é o pai dela? Que tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar? A sala de jantar estava inundada com luz matinal, a cidade lavada pela chuva brilhando além das janelas. Gabriel sentava na cabeceira de uma mesa que podia acomodar 12, vestido num terno escuro, lendo algo em seu tablet. Ele olhou para cima quando entramos, e a transformação em sua expressão, de fria concentração de negócios para calor genuíno, foi surpreendente. Bom dia. Ele se levantou, puxando cadeiras para nós. Espero que tenham dormido bem. A cama era muito macia, Laura anunciou, subindo em sua cadeira. Era tipo dormir numa nuvem. Fico feliz. Havia uma aspereza em sua voz que falava de emoção mal contida. Carmen fez panquecas, como pedido, e bacon e frutas frescas. O café da manhã que apareceu era ridículo em sua abundância. Panquecas douradas empilhadas alto, bacon crocante, morangos que pareciam selecionados à mão para a perfeição. Suco de laranja espremido na hora em copos de cristal. Os olhos de Laura se arregalaram. Isso é tudo pra gente? Tudo pra você, princesa. O apelido em italiano saiu naturalmente. Comemos em relativo silêncio.
Laura focada em suas panquecas. Gabriel e eu trocando olhares carregados sobre sua cabeça. Finalmente, ele colocou seu garfo de lado e limpou a garganta. Laura, sua mãe e eu precisamos conversar com você sobre algo importante. Ela olhou para cima, cauda dourada no queixo, imediatamente sentindo a mudança no tom. Eu tô encrencada? Não, querida. Nada disso. Limpei seu rosto gentilmente. Só precisamos te contar uma coisa. Algo bom. Gabriel pareceu congelar, e percebi que nunca tinha visto ele nervoso antes. Não quando enfrentava rivais, não quando fazia negócios de milhões, nem mesmo no nosso dia de casamento. Mas agora, encarando nossa filha, ele parecia quase aterrorizado. Você se lembra de ontem? Comecei cuidadosamente. Quando conhecemos o Gabriel na cafeteria? Sim. Ela acenou entusiasticamente. Bom, ele é mais que só um moço legal. Ele é alguém muito especial, alguém que se importa muito com você. Sua testa franzindo em concentração. Tipo um amigo? Mais que um amigo. Minha garganta parecia apertada. Laura, você sabe o que é um pai? Ela considerou isso. A Júlia na escola tem um pai. Ela diz que o papai dela leva ela no parque e lê histórias para ela. Isso mesmo. Um pai é alguém que te ama e cuida de você. Respirei fundo, vendo Gabriel segurar a respiração, esperando. Amor, o Gabriel é seu pai. Ele é seu papai. Ela me encarou, processando. O silêncio se esticou, e vi Gabriel segurando a respiração, esperando por sua reação. Então, com a honestidade brutal da infância, ela perguntou: por que ele não estava lá antes? A pergunta o acertou como um golpe físico. Porque eu não sabia sobre você, Gabriel disse, sua voz firme apesar da emoção em seus olhos. Sua mãe e eu morávamos longe um do outro, e eu não sabia que você existia. Mas agora sei, e prometo que nunca vou embora de novo. Uau! Nunquinha mesmo? Nunquinha. Ele se moveu de sua cadeira, ajoelhando ao lado dela para que ficassem no mesmo nível. Sei que é confuso. Sei que sou um estranho para você agora. Mas quero ser seu papai se você deixar. Quero te levar no parque e ler histórias e ter certeza que você tá feliz e segura. Sempre. Laura o estudou com aqueles olhos castanhos. Os olhos dele, que viam demais. Eu tenho que te chamar de papai? Você pode me chamar como quiser. Gabriel, se preferir. Ou nada até que esteja pronta. Ela pensou nisso, seu rostinho sério. Então, você lê histórias bem que nem a mamãe? Um sorriso verdadeiro quebrou em seu rosto, genuíno e devastador. Vou me esforçar. Tá bom. Ela voltou para as panquecas, aparentemente satisfeita com essa informação que mudava a vida. Posso ter mais calda? Ri. O som metade soluço, metade alívio. Só uma criança podia aceitar notícias tão monumentais e imediatamente voltar para o café da manhã. Gabriel se levantou devagar, e quando seus olhos encontraram os meus, estavam brilhando com lágrimas não derramadas. O resto da manhã passou num borrão estranho doméstico. Gabriel cancelou suas reuniões, algo que sua assistente pareceu chocada, baseado na ligação que ouvi, e passou horas com Laura. Mostrou-lhe o apartamento, respondendo suas perguntas infinitas com paciência, que eu não sabia que ele possuía. Quando ela pediu para ver o escritório dele, ele mostrou. Quando ela quis apertar todos os botões do elevador, ele deixou. Quando ela perguntou por que ele tinha tantos telefones, ele simplesmente disse que era para o trabalho. Assisti de portas e janelas. Esse homem que casei se tornando o pai que neguei a ele a chance de ser. Ele era gentil com ela. Cuidadoso, como se ela pudesse quebrar. Quando ela perguntou se ele tinha brinquedos, ele admitiu que não, mas poderia consertar isso. Quando ela compartilhou sua história favorita, ele ouviu como se ela estivesse revelando segredos do universo, mas também notei as outras coisas. As checagens de segurança a cada hora, a maneira como seus homens reportavam a ele em vozes baixas, a escuridão que entrava em sua expressão quando achava que ninguém estava olhando. Esse ainda era Gabriel Cardoso,
chefe do crime, homem perigoso, matador quando necessário. A ternura com Laura não apagava o que ele era. À tarde, Laura tinha se esgotado e desceu para uma soneca no quarto de princesa dela. Carmen estava no supermercado com uma lista de comidas favoritas de Laura que providenciei. E eu me encontrei sozinha com Gabriel no escritório dele, a chuva começando de novo lá fora. Ela aceitou melhor que eu esperava. Eu disse de pé perto de sua mesa onde ele estava supostamente trabalhando, embora o tivesse visto encarando o mesmo documento por 20 minutos. Crianças são adaptáveis. Ele largou a caneta. São os adultos que complicam as coisas. Falando em complicações, precisamos discutir limites. Limites. Ele repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Como o quê? Como o que você conta a ela sobre seu trabalho? Quão envolvidos seus homens ficam na vida diária dela? Se ela pode sair do prédio sem... Ela não sai sem segurança. Isso é inegociável. Gabriel se levantou, contornando a mesa. Letícia, já recebi 3 ameaças críveis desde que a notícia vazou que tenho uma filha. 3 em menos de 24 horas. Você entende o que isso significa? Um pavor frio se instalou no meu estômago. Mas como? Meus inimigos não são burros. Eles observam, escutam, juntam as peças. Ele passou a mão pelo cabelo, frustração evidente. Uma mulher e criança entrando no meu prédio, passando a noite. Eu cancelando todas as minhas reuniões. Eles já sabem. Ele se virou para mim, seus olhos intensos. Mas já organizei tudo. Segurança extra. Pessoal verificado apenas. Acesso restrito a este andar. Mas ela não pode ficar desprotegida. Nunca. Isso é exatamente do que eu tinha medo. Minha voz subiu apesar da tentativa de me manter calma. Ela tem 5 anos e já é um alvo por causa de quem você é. Ela é um alvo por causa de quem nós somos. Ele segurou meus ombros. O aperto firme. Você é a mãe dela. Isso te torna vulnerável também. Ele se aproximou. Essa é a realidade, Letícia. Não posso mudar. Só posso me preparar, proteger, eliminar ameaças antes que se materializem. Eliminar. A palavra me deixou enjoada. Você quer dizer matar. Você sabe o que significa. Sem hesitação, sem desculpas. Farei o que for preciso para mantê-la segura. Para manter vocês 2 seguras. Se isso me faz um monstro aos seus olhos, que assim seja. Me afastei, abraçando a mim mesma. Não quero que ela cresça achando que violência é a resposta para tudo. Ela não vai. Sua voz suavizou. Vou me assegurar disso. Mas também não vou mentir para ela sobre o mundo. Quando for mais velha, quando fizer perguntas, ela merece respostas honestas. Merece saber quem o pai dela é. Tudo isso, o bom e o ruim. Ele se moveu para a janela, seu reflexo fantasmagórico no vidro. Mas por enquanto, sou só o papai que trabalha muito e tem pessoas que ajudam a manter todos seguros. O cuidado na voz dele, a preocupação genuína pelo bem-estar dela apesar de todo o resto, fez meu peito doer. Esse era o homem por quem me apaixonei. O que existia sob a violência e controle. O que amava feroz e completamente, mesmo que nem sempre soubesse como mostrar direito. Estou com medo, admiti baixinho. Com medo do que essa vida vai fazer com ela, com a gente. Eu sei. Ele fechou a distância entre nós em 2 passadas, suas mãos emoldurando meu rosto, polegares acariciando minhas maçãs do rosto com gentileza de partir o coração. Mas você não está sozinha mais. O que vier, enfrentamos juntos. Como família. Não somos, somos. Firme, absoluto. Isso é família. Eu, você e Laura. Quer você admita ou não. Ele se inclinou mais perto. E eu protejo o que é meu. Lá vai você de novo, reivindicando. É assim que parece? Seus olhos buscaram os meus. Porque para mim parece amor. Parece que queimaria o mundo inteiro antes de deixar qualquer coisa machucar vocês 2. Parece que cada respiração que dou é mais fácil sabendo que vocês finalmente estão em casa, no lugar de vocês.
Gabriel! Ele me beijou. Devagar, profundo, devastador. Não era nada como a paixão que compartilhamos uma vez. Isso era algo mais profundo, mais desesperado. Tinha gosto de desculpa e promessa, e 5 anos de saudade comprimidos num único momento. Eu deveria tê-lo afastado. Deveria ter mantido limites, mantido muros erguidos, lembrado todas as razões que fui embora. Em vez disso, o beijei de volta. Minhas mãos se fecharam em sua camisa, puxando-o para mais perto, e ele gemeu contra minha boca, seu controle se fraturando. 5 anos de separação, de correr, de fingir que não sentia falta disso. Tudo se estilhaçou como vidro. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesado, ele descansou a testa na minha. Me diz que você não sentiu isso, ele sussurrou. Me diz que não há mais nada entre nós. Não consegui, porque seria mentira. Isso não muda nada, consegui dizer, embora minha voz tremesse. Ainda tem tantos problemas. Então vamos resolvê-los. Seu polegar traçou meu lábio inferior. Juntos. Como parceiros, não como prisioneira e carcereiro. Você promete isso? Prometo tentar. Honestidade brutal de novo. Não vou ser perfeito. Vou querer te proteger demais, controlar demais, me envolver demais. Mas vou ouvir quando você disser não. Vou aprender. Por você, por ela, por nós. Ele recuou, mas seus olhos seguraram os meus com aquela intensidade familiar. Me dê uma chance, Letícia. Uma chance de verdade. Não porque você não tem escolha, mas porque escolhe isso. Nos escolhe. Antes que pudesse responder, ouvimos Laura chamando da biblioteca. Mamãe! Papai Gabriel! Venham ver o que achei! Gabriel congelou ao ouvir Papai Gabriel, emoção cruzando seu rosto antes que conseguisse escondê-la. Ela chamou. Sua voz falhou. Eu ouvi. Encontramos Laura com uma caixa velha que deve ter achado enquanto explorava. Dentro havia fotos. Gabriel quando criança, sua família, momentos de uma vida antes da violência defini-lo. Esse é você? Laura segurou uma foto de um menino talvez uns 7 anos, todos joelhos descascados e sorriso largo. É sim. Gabriel se ajoelhou ao lado dela, sua voz mais suave do que já ouvi. Com sua avó, minha mãe. Ela parece legal. Onde ela tá agora? Ela faleceu quando eu era jovem. Ele tocou a foto gentilmente. Mas ela teria amado te conhecer. Laura estudou a foto. Então olhou entre ela e Gabriel. Eu pareço com ela? Parece. Sua voz estava grossa. Nos olhos, no sorriso. Você tem o sorriso dela. Ela se inclinou contra ele espontaneamente. Gesto de confiança simples que o fez congelar. Então, cuidadosamente, como se ela pudesse quebrar, ele passou o braço ao redor dela. Observei pai e filha olhando fotos antigas juntos, algo se quebrando e curando no meu peito ao mesmo tempo. Talvez. Só talvez pudéssemos fazer isso funcionar. 3 meses depois. A chuva batia contra as janelas do chão ao teto, enquanto eu ficava na entrada da biblioteca, observando. 3 meses. 3 meses desde aquela tarde na cafeteria, e a vida tinha se estabelecido num ritmo que nunca esperei. Laura prosperou. Seus relatórios da escola brilhavam com elogios. Sua risada enchia a cobertura. E seu vínculo com Gabriel cresceu mais forte a cada dia. Ele a chamava de princesinha agora, sem autoconsciência. Ela o chamava de pai. Simples, confiante, como se ele sempre tivesse estado lá. E eu? Observava deles de portas e janelas, vendo esse homem que casei se tornar o pai que Laura merecia. Agora, Gabriel sentava de pernas cruzadas no chão. Algo que nunca pensei ver. Enquanto Laura explicava a história elaborada que criou para cada boneca na casa de bonecas. Ele ouvia com atenção completa, fazendo perguntas, dando sugestões, suas mãos perigosas gentis enquanto ajudava a rearranjar móveis minúsculos. E essa aqui é a rainha, Laura declarou, segurando uma boneca num vestido roxo.
Ela é muito corajosa e protege todo mundo. Igual sua mãe. Gabriel disse suavemente, olhando para cima e me encontrando observando. O olhar em seus olhos me fez respirar falhar. Orgulho, amor, gratidão e algo mais faminto que ele tinha cuidado em manter controlado esses meses. Esses 3 meses, ele foi paciente, dolorosamente, sem pressão, sem exigências, apenas presença constante e o desmantelamento lento de cada muro que construí. Manhãs onde ele fazia panquecas para Laura. Noites onde líamos histórias juntos, nós 3 amontoados na cama dela. Momentos quietos onde sua mão encontrava a minha e apertava. Nada mais. Só conexão. Ele mudou. Ainda era super protetor. Sempre seria. Mas agora perguntava minha opinião sobre decisões. Me consultava sobre a educação de Laura. Ouvia quando eu dizia não. Ainda havia segurança. Ainda havia perigo no mundo dele. Mas havia espaço para respirar também. Espaço para viver. Mamãe, vem brincar com a gente. Laura acenou. Juntei-me a eles no chão, encaixando no espaço entre pai e filha, como se sempre tivesse pertencido lá. Mais tarde, depois do banho e rotina de dormir de Laura, Gabriel e eu nos encontramos sozinhos na sala de estar. As luzes da cidade piscando lá fora como estrelas terrestres. Ela me perguntou hoje se estamos nos casando de novo. Gabriel disse, rodopiando o uísque no copo. Meu coração parou. O que você disse a ela? Que adultos precisam de tempo para resolver as coisas. Ele deixou o copo de lado, virando para me encarar totalmente. Mas ela não está errada em perguntar. Moramos juntos. Criamos ela juntos. Compartilhamos refeições e hora de dormir e todas as pequenas intimidades da vida familiar. Ele pausou. De toda forma que importa, já estamos juntos. Exceto que não estamos. Mas o protesto soou fraco até para os meus ouvidos. Não estamos? Ele se aproximou. Você não tem dormido no quarto de hóspedes há 1 mês. Toda noite você acaba na minha cama, nos meus braços. Toda manhã acordo com você ao meu lado. Era verdade. Tinha começado inocentemente. Pesadelos sobre perder Laura, sobre o passado nos alcançando. Busquei conforto, e ele providenciou sem expectativa. Mas em algum lugar ao longo do caminho, conforto virou hábito. Hábito virou necessidade. E necessidade virou algo que tinha medo de nomear. Estou com medo, sussurrei. Com medo de cair de volta em padrões, de perder a mim mesma de novo, de me amar. Ele emoldurou meu rosto, seu toque dolorosamente familiar. Pode dizer, Letícia. Você tem medo de admitir que ainda me ama. Porque te amar é aterrorizante. A confissão jorrou. Você consome tudo. Você é como fogo, lindo e quente e absolutamente devastador. Já me queimei uma vez chegando perto demais. Não posso fazer isso de novo. Então me deixa ser diferente. Seu polegar traçou meu lábio. Esses últimos 3 meses eu te sufoquei? Te controlei? Te mantive prisioneira? Pensei sobre a liberdade que ele me deu. Os cartões de crédito em meu nome sem limites de gastos. O carro e motorista à minha disposição. A confiança que mostrou quando levei Laura ao parque com só um segurança em vez da equipe toda. A maneira como pedia minha opinião sobre decisões. Realmente ouvia. Às vezes, até se submetia ao meu julgamento. Não, admiti. Você não fez nada disso. Aprendi. Sua voz ficou rouca. Perder você me ensinou o que importa. Não controle, não posse, mas parceria, confiança. Deixar as pessoas que ama terem espaço para respirar enquanto ainda as mantém seguras. Ele se inclinou mais perto, sua respiração quente contra meus lábios. Não sou o mesmo homem que você deixou, Letícia. Mudei. Por você. Por Laura. Por nós. Seus lábios roçaram minha orelha. Casa comigo. De novo. Não porque estou exigindo. Não porque você não tem escolha. Mas porque você quer. Porque apesar de tudo, apesar do medo, e o passado, e todas as razões que não deveria funcionar, funciona.
Nós funcionamos. Meu coração martelava contra minhas costelas. E se não der certo? Então trabalhamos nisso, juntos. Ele se afastou o suficiente para olhar nos meus olhos. Eu não sou perfeito. Vou escorregar. Vou querer te proteger demais, me envolver demais, controlar demais. Mas vou ouvir quando você me corrigir. Vou continuar aprendendo. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e minha respiração parou. Dentro estava um anel. Não o diamante massivo que me deu da primeira vez, mas algo mais simples. Uma aliança de ouro branco com 3 pequenas pedras. Topázio amarelo para Laura, ele explicou suavemente. Pelos olhos dela. Diamante para novos começos. Rubi para a paixão que nos trouxe juntos e vai nos manter fortes. Ele pegou minha mão, seu polegar acariciando meus nós dos dedos. Mandei fazer isso há meses. Carrego todo dia, esperando o momento certo, esperando você estar pronta. Pausou. Você não precisa responder agora. Leve tempo. Pense. Mas saiba disso. Quer você diga sim hoje ou daqui a 1 ano, não vou a lugar nenhum. Aqui é nosso lar. Onde vocês estiverem, é minha casa. Olhei para o anel brilhando na luz baixa. Olhei para esse homem que foi monstro e amante, captor e protetor, meu maior medo e amor mais profundo. Pensei sobre 3 meses vendo ele se tornar o pai que Laura merecia, o parceiro que eu precisava, o homem que aprendeu com erros em vez de repetir. Pensei sobre o beijo que compartilhamos no escritório, as noites nos braços dele, as manhãs acordando para o sorriso sonolento e toques gentis dele. A forma como meu coração começou a bater diferente. Começou a se sentir como lar de novo. Sim, sussurrei. Seus olhos se arregalaram. Sim, sim, caso com você de novo, de verdade dessa vez. Não porque sou jovem e deslumbrada, mas porque te escolho. Escolho nós. Escolho essa família que construímos. Toquei o rosto dele, sentindo a tensão na mandíbula dele. Mas tenho condições. Diga. Sua voz estava completamente concentrada. Preciso que você me perdoe. E dessa vez ele ficou mudo, só me olhando. Preciso que você me perdoe por ter deixado o medo dominar. Eu deveria ter conversado com você, não ter fugido. Eu não estou feliz pelo tempo que perdi com vocês, mas não posso deixar de entender seus motivos, Letícia. Sei quem sou, sei quem eu era. E às vezes as coisas acontecem de um jeito diferente. O que importa é que vocês estão aqui comigo. Então fazemos diferente dessa vez? Aprender a nos comunicar melhor. Construir algo saudável, não só apaixonado. O que você precisar. Ele deslizou o anel no meu dedo e encaixou perfeitamente. Claro que encaixava. Qualquer coisa. Tudo. Só não me deixe de novo. Por favor. Não vou. E eu quis dizer isso com todo o meu coração. Estou ficando. Estamos ficando. Ele me beijou então. Profundo, reivindicador e de alguma forma terno. E provei sal. Lágrimas dele ou minhas. Não dava para dizer. 5 anos correndo, de medo, de fingir que podia sobreviver sem ele. Tudo dissolvido naquele beijo. Quando finalmente nos separamos, ele estava sorrindo. Realmente sorrindo. A expressão rara e sem defesa que transformava o rosto dele de perigoso para devastador. Vou ser o melhor marido, ele prometeu. O melhor pai. Vou passar cada dia provando que você fez a escolha certa. É melhor. Sorri através das minhas próprias lágrimas. Porque se você voltar para os seus jeitos controladores, eu e Laura estamos nos mudando para a suíte de hóspedes. Anotado. Ele riu, o som rico e genuíno. Embora deva avisar que estou tendo aquela suíte convertida num quarto de brinquedos para Laura. Os brinquedos dela estão tomando conta da biblioteca. Gabriel. O quê? Nossa filha precisa de espaço para os brinquedos. Ele sorriu, impenitente. Além disso, você não vai a lugar nenhum. Tá presa comigo agora. Aparentemente. Mas estava sorrindo quando disse, meu coração mais leve do que esteve em anos.
Sentamos juntos no sofá, o braço dele ao redor dos meus ombros, minha cabeça no peito dele, ouvindo o batimento cardíaco constante dele. Lá fora, a cidade brilhava, indiferente ao drama humano. Dentro, tínhamos achado algo precioso. Segundas chances. Confiança ganha com dificuldade. E amor que sobreviveu até os vales mais escuros. Obrigado, ele murmurou contra meu cabelo. Por voltar. Por me dar outra chance. Por Laura. Obrigado por aprender. Por mudar. Por ser paciente comigo. Ele beijou minha têmpora. O que vier, enfrentamos juntos. Promete? Prometo. E dessa vez, sabia que ia manter. Do quarto dela, ouvi a risada encantada de Laura. Deve ter acordado e achado algo novo na casa de bonecas. Gabriel e eu nos levantamos juntos, movendo em sincronia perfeita em direção ao quarto da nossa filha. Ela estava ajoelhada perto da casa de bonecas, segurando 2 bonequinhas. Olha, a mamãe e o papai boneca estão dançando. Gabriel se abaixou, voz suave. Eles estão felizes juntos. Super felizes. Laura bateu as bonecas juntas num abraço de boneca. Eles são uma família, igual nós. Ele olhou para mim sobre a cabeça dela, olhos brilhando com emoção não derramada. Sim, principessa, igual nós. Mais tarde, na quietude escura do quarto de Gabriel, nosso quarto agora, deitamos emaranhados juntos. Seus dedos traçavam padrões preguiçosos na minha pele. Em que você tá pensando? Murmurou contra meu cabelo. Que passei 5 anos fugindo desse homem, dessa vida. Me virei para encará-lo, vendo a luz da cidade pintando planos e vales no rosto dele. Mas às vezes a coisa que você mais teme é exatamente o que precisa. Às vezes a gaiola que você escapa é na verdade um santuário. Às vezes amor não é sobre liberdade ou cativeiro, mas sobre escolher ficar, escolher confiar, escolher construir algo lindo de pedaços quebrados. Sua mão emoldurou meu rosto, polegar roçando através do anel no meu dedo. Eu te amo, ele disse simplesmente. Sempre amei. Sempre vou. Eu sei. Me inclinei no toque dele. E eu te amo. O suficiente para ficar dessa vez. O suficiente para lutar por isso. Por nós. Ele me beijou, lento, profundo, uma promessa selada com toque. E quando finalmente deslizei para o sono nos braços dele, nossa filha segura no cômodo ao lado, percebi algo profundo. Não tinha só voltado para casa num lugar. Tinha voltado para casa para mim mesma. A mulher que foi forte o suficiente para ir embora. Corajosa o suficiente para retornar. E sábia o suficiente para conhecer a diferença entre prisão e proteção. A chuva continuou sua percussão gentil contra as janelas. Uma canção de ninar para novos começos. E pela primeira vez em 5 anos, dormi sem pesadelos, sem medo, sem o peso constante de segredos. Dormi como alguém que finalmente achou onde pertencia. Evin, obrigada por acompanhar nossa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentário. Isso realmente ajuda.